Que alegria fazer uma live depois de tanto tempo. A Cris está chegando aqui, vamos dar uns minutinhos para já termos aqui o nosso grande tema da noite, em homenagem ao Setembro Amarelo, né? Um mês aí para prevenção do suicídio, esse tema tão importante. Eu vou aqui aceitar aqui a Cris. Hoje nós vamos falar sobre bipolaridade, depressão e maternidade. Ixi, peraí. Aí. Vão chamando as amigas, os amigos interessados no tema, quem pode se beneficiar. Boa noite! Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Cris? E você? Tudo bem, muito feliz de estar aqui com você. Eu que estou feliz, mais ainda, de finalmente a gente bateu um grande papo outro dia, né? E finalmente saiu a nossa live num tema tão importante nesse mês de setembro amarelo, né? Que a gente comemora e principalmente levanta a bandeira sobre esse assunto tão importante que a gente precisa falar mais de forma correta, né? Justamente para prevenir. Então é um prazer ter você aqui no Manifestar, né, para compartilhar sua história, sua superação, seus aprendizados. Então, muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Realmente, assim, Setembro Amarelo é a maior campanha do ano de saúde mental. Tá? A gente fala de prevenção ao suicídio, mas para poder prevenir, a gente precisa promover a saúde mental. Exatamente. E falar sobre saúde mental, muita gente, né, tem ainda muitas dúvidas e muito medo de perguntar sobre. Eu recebo e desde sempre recebi muitas questões relacionadas à depressão, pós-parto, mesmo alguns casos de psicose puerperal, que são mais raros, mas chegando aqui para o Bem-Estar. E como é bom a gente falar e naturalizar dúvidas, né? Com que as pessoas vira e mexe se confrontam e não sabem ou têm medo ou vergonha de perguntar para uma pessoa próxima. Então, canais como esse, trocando experiência como a sua, com certeza a gente consegue levar informação de qualidade e uma ponte para muitos pedidos de ajuda, certo? Tá ótimo. Então, eu vou apresentar um pouquinho eu e o Bem-Estar, para quem não me conhece, que segue a Cris, já acompanha a Cris há um tempo. Meu nome é Aline Pedrazzi, eu sou mãe da Júlia e da Pietra. A Júlia tem 5 anos e a Pietra tem 2 anos e meio. E no meu primeiro puerpério, eu achava que era bem tranquilo ser mãe, eu brinco, né? Que eu sempre sonhei ser mãe e quase pirei no puerpério. Eu queria colocá-la de volta na minha barriga. Era exatamente essa sensação que eu queria, que tudo aqui dentro estava muito mais tranquilo. E aí, falando sobre os desafios da maternidade no primeiro puerpério, eu vi que a maioria das mães, pelo menos o que chegava até mim, que muitas mulheres sofrendo com exaustão, uns sentimentos que surgem no pós-parto, que muitas vezes as mulheres não sabem por que estão sentindo aquilo, boa parte por conta dos hormônios, mas depois pode ter aí questões mais sérias que viram uma depressão pós-parto, e as mulheres se cobram, né, de estar com uma criança, com um bebê nos braços, saudável, de estar, entre aspas, tudo bem. Como que eu vou falar que eu não estou bem? Como eu vou chorar? Como eu não vou me sentir triste? Como eu vou me sentir triste tendo uma bênção de ser mãe? Então tem muito um julgamento ainda de que a mulher não pode sentir coisas ruins tendo sido abençoada e estando tudo bem ali com a sua maternidade. Então, a gente começou a falar sobre isso na época. Eu trabalhava no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas e conhecia muitos psiquiatras, psicólogos, e a gente começou um canal no Bem-Estar no YouTube falando sobre esses diversos temas, inclusive bipolaridade, transtorno bipolar,
foi um dos vídeos bastante comentados e vistos, né, por conta da peculiaridade do diagnóstico, a dificuldade de se chegar ao diagnóstico. E você vai comentar, né, Cris, muitas vezes as mães têm primeira crise, né, na fase perinatal, ou na gestação, ou no pós-parto. E há formas de ser conduzida, né, para que se previna uma crise dessa quando a mãe já tem um diagnóstico, que é isso um pouquinho que a gente vai querer te ouvir. E aí, falando sobre isso, eu fui vivendo cada vez mais, adentrando esse mundo da saúde mental materna, que eu me apaixonei. E no final do ano passado, de 2021, o Mãe-Star passou de um canal, né, de conteúdo com qualidade, de acolhimento para as mães, virou uma empresa. Então, hoje somos mais de 108 mulheres profissionais, com foco no bem-estar da mulher na jornada da maternidade. Então, a gente atende desde empresas, né, que fazem contrato com o Mãe-Star para cuidar das gestantes e mães nos ambientes da empresa, e a gente atende as mulheres que chegam até nós, né, procurando ajuda, ou muitas vezes que ganham um presente, né, de uma rede de apoio. E muitas vezes eu brinco que ela ganha um monte de presente, massagem, produtos, e troca por consulta com psiquiatra, por sessões de terapia, porque ela sente aqui no Mãe-Star uma ponte de pedido de ajuda. Então, a Cris eu conheci nesse mundo de empreendedorismo, de saúde mental materna. Conversamos um tempão, admiro muito a história dela e o trabalho. Cris, por favor, conte, já começando, né, se apresente, já conte pra gente um pouco da sua história. Claro. Então, meu nome é Cristelle, eu sou francesa, vocês já vão perceber pelo sotaque, né? Eu tenho 41 anos e sou mãe da Chloé, que vai fazer 5 anos. Já faz um tempo que eu estou no Brasil, né? Casei com carioca. Então, por isso que isso explica um pouquinho porque estou no Brasil. Sou criadora da Mais com Humores. Eu trabalhava no mundo corporativo e depois de ter a minha filha, tudo mudou na minha vida. A Mais com Humores, hoje ela é um canal de divulgação e curadoria de conteúdos e eventos sobre saúde mental materna, além de um grupo de apoio para mães e futuras mães com depressão e transtorno bipolar. Então, canal de divulgação principalmente no Instagram, onde eu faço post, eu faço também live, elas estão todas salvas no canal YouTube. Então, para quem procura informação sobre saúde mental materna, sobre depressão, sobre transtorno bipolar, sobre como lidar com a maternidade junto com essas doenças, tem essas lives com especialistas, psiquiatras, psicólogas, etc. E o carro-chefe, ultimamente, é esse grupo de apoio, porque é um grupo gratuito. E hoje é o único grupo no Brasil que reúne essa característica de falar da maternidade junto com esses transtornos. Então, isso é rapidamente do que a Mais com Humor. Ela nasceu porque é exatamente o que você falou, a romantização da maternidade. Então, saúde mental é tabu. Saúde mental das mães é ainda mais tabu e elas sofrem muitas vezes em silêncio. Então, eu quis trazer maior conscientização sobre esse tema e tudo a partir da minha própria experiência, que já vou falar um pouquinho mais, mas tudo isso me inspirou a criar a Mais com Humores, e hoje o propósito é ajudar, acolher e capacitar mães e futuras mães para trazer maior conscientização, prevenção e autocuidado. Então, acho que isso é muito importante, a gente trazer esse autocuidado. Eu vejo que nas ações do Maiestar, vocês trazem muito desse autocuidado de uma forma mais ampla, físico, emocional, espiritual até. Exatamente. A Cris vai comentar, né, do diagnóstico, de como foi a história. Muito rapidamente, eu também tive um diagnóstico de depressão, tive um burnout. Como mexe e nos transforma passar por essa dor, né? Então a gente fica mais empática às questões que outras pessoas a gente quer ajudar. A maternidade já tem isso, né? A gente já vira mãe, a gente entende melhor as outras mães. Eu brinco que eu tenho atuava como gerente de projetos no IPQ, e eu tinha uma colaboradora, eu não era mãe,
E eu brinco que eu preciso pedir desculpa para ela pro resto da vida, porque eu falava, gente, não é possível que esse filho dessa pessoa fica tão doente. Ela falta toda semana, não é possível. Aí eu falei que eu mordi a língua milhões de vezes, porque a Pietra, desde que entrou na escola, agora melhorou, mas foram 6 meses faltando. É que eu trabalho hoje em home office, mas daí eu liguei para ela e falei assim, Kelly, você me desculpa, que eu pensei e aí eu extrapolei. Eu falei, mulher, olha que sociedade que a gente vive, né? Jogando contra a gente mesma. Então, como passar por essa experiência nos faz mais sensíveis àquilo que outras mães estão passando e essa comunidade se torna mais forte, né? E Cris, conta pra gente então, alguém colocou aqui, Priscila colocou que tem um diagnóstico, né? Sou bipolar, estava há 5 anos e tive um neném recentemente. Vocês estão me ajudando bastante a ter coragem de ajudar outras pessoas. E é exatamente isso. Eu acho que quando a gente passa, a gente quer contribuir, né? Sempre de uma forma muito delicada, porque cada um tem sua história, né? O seu repertório para lidar com aquilo. O que aconteceu comigo, o que aconteceu com a Cris, não vai ser exatamente o que vai acontecer com outras pessoas aparentemente na mesma situação, porque cada pessoa é única, mas alguns aprendizados, algumas experiências podem contribuir. Então, me conte, Cris, como foi chegar ao diagnóstico, né, do transtorno bipolar. Se você já puder também, ao longo da sua explicação, muitas pessoas não sabem exatamente quais são os sinais, quais são os sintomas, né? Eu falei um pouquinho sobre isso quando gravei lá no canal do YouTube. E depois eu via comentários, nossa, eu nunca imaginei que eu pudesse. Depois que eu vi o vídeo, eu fui atrás de um psiquiatra especializado e tive o diagnóstico 10 anos depois de ter o primeiro episódio de depressão, coisas do tipo, que é difícil o diagnóstico, né? Então conta pra gente, por favor. Claro, eu vou contar da minha experiência e aí logo depois eu trago o que é, detalhando um pouco mais, mas vocês já vão perceber alguns sinais através da minha própria experiência. Então, como eu falei, eu tenho 41 anos. Eu descobri primeiro através da depressão. Como a maioria das pessoas, a gente se queixa da parte da depressão. Então, aos 24 anos, eu sofri de uma depressão bem grave. Foi pouco tempo depois de estar no Brasil. E aí me deparei com a depressão porque eu não conseguia sair da cama. Era uma tristeza profunda, choro, 1 mês sem sair de cama, com dificuldade até para tomar banho, pensamentos muito negativos, tudo parecia uma nuvem ao meu redor. Então, naquela época, eu fui diagnosticada com depressão e comecei a tomar antidepressivos. Só que depois, ao longo dos anos que se seguiram, eu comecei a ter de novo outras crises de depressão. E pouco a pouco elas foram mais frequentes e mais profundas. Então eu falei, não é possível, tem alguma coisa errada. Foi aí que eu consultei um psiquiatra, porque na primeira vez eu tinha consultado um médico generalista. E aí, com essas queixas, o psiquiatra começou a me fazer outros tipos de perguntas. Ele falou, já que sua depressão é recorrente, vamos analisar um pouquinho melhor sua história de vida. E aí que ele identificou que eu não só tinha depressão, como eu tinha transtorno bipolar, que é uma doença um pouco mais complexa, porque além do polo da depressão, a gente tem o polo da mania. E já eu explico para vocês um pouco mais desses critérios. Mas voltando à minha história, foi um choque. Assim, o diagnóstico de transtorno bipolar, depressão já é uma doença que é tabu, mas está cada vez mais frequente, a gente fala bastante de depressão. Transtorno bipolar é uma doença muito tabu. Assim, as pessoas acham que a pessoa é louca, ou que um dia está bem, um dia está mal. É muito mais complexo do que isso, porque são pensamentos, sentimentos, comportamentos que são perturbados. Então, é uma doença extremamente complexa. E aí, a partir do diagnóstico, eu recebi um outro tipo de tratamento, porque não são antidepressivos, que são adaptados para o transtorno bipolar, são as classes da que a gente chama de estabilizador de humor. Inclusive, o antidepressivo sozinho pode piorar o transtorno bipolar. Então, olha bem
como é difícil chegar ao diagnóstico e ao tratamento. Aí, a partir desse tratamento, eu fui tentando levar minha vida, só que ainda com muitos altos e baixos. Então, nisso foram vários psiquiatras, vários psicólogos, porque é muito importante complementar o tratamento medicamentoso com a psicoterapia. E aí eu fui pedir outras opiniões, tentar ver como que eu conseguia melhor lidar no dia a dia, né? Porque a adesão ao tratamento é extremamente difícil. E aí eu fui lidando com algumas consequências na minha vida profissional, né? Várias vezes eu saí de emprego por causa de crise de depressão. Então, ou eu saí porque eu não aguentava mais, ou fui saída, né? Então, é bem complexo esses prejuízos na vida pessoal. Eu fui levando e sempre tive esse sonho de ser mãe. Então, no meu caso, a gravidez foi planejada, foi muito desejada. Só que nada ocorreu como eu queria. Então, a gente tem essa idealização, a gente romantiza, a gente imagina que vai dar tudo certo, e quando vem os problemas, a gente fica desesperado, porque poucas mulheres realmente falam dessa verdade, das dificuldades da gravidez, e ainda mais das dificuldades do pós-parto e do puerpério. Então, eu sofri uma depressão bem grave que já começou na gravidez. Isso eu não sabia que era possível, eu já tinha ouvido falar de depressão pós-parto, mas não imaginava que a depressão, na verdade, deveria ser chamada de depressão perinatal, porque metade das depressões iniciam-se já na gravidez. Então, foi um balde de água fria, assim, de não conseguir me relacionar com minha criança, não estar feliz com a gravidez. Eu passava bem fisicamente, mas emocionalmente era muito complicado. Eu tinha uma vergonha de falar para as pessoas isso, porque como assim você não se sente conectada à sua filha? Como assim você não sente aquela alegria maravilhosa, linda, grávida? Não, eu queria chorar, eu queria me esconder, eu sentia muita frustração e muito medo. Então é muito importante falar disso, porque isso existe e a gente, na verdade, precisa falar. E aí eu comecei a desenvolver também o que a gente chama de ideação suicida, que são pensamentos recorrentes de morte. Eu não sabia o que fazer com isso, era desesperador. E a gravidez, depois que eu fui ter a minha filha na França para me aproximar da minha rede de apoio, porque aqui no Brasil a família do meu marido mora longe, e eu precisava de apoio. É uma depressão tão profunda que realmente precisava estar perto da minha rede de apoio. Então, voltei para a França, eu fui ter a minha filha lá, eu fiquei 4 meses ainda com ela lá na França para ter apoio. E no pós-parto eu precisei de uma intervenção, porque realmente a depressão não melhorou, apesar de tratamentos que a gente tentou. Precisei de uma intervenção de psiquiatra, de um outro psiquiatra, de psicólogos, para realmente conseguir um novo tratamento e aí sim me reerguer. Mas foi momentos extremamente difíceis, porque eu fui internada, meu marido tive, como minha filha tinha 2 anos, eu fui internada. Eu me emociono, desculpa, tá, gente, falando disso. É que meu marido, ele tive que me substituir, ele tive que cuidar da minha filha, apesar de ele conseguir me visitar todo dia, não é a mesma coisa. Então, ele que literalmente se substituiu e virou a mãe, assim. Então, é muito importante a gente ter rede de apoio. E com tudo isso, pouquinho a pouquinho, eu fui me reerguendo, e aí eu fui conseguindo melhorar, e aí voltei para o Brasil, e a partir daí consegui assumir o meu papel de mãe. Então, hoje minha filha tem 5 anos, eu tenho uma relação assim maravilhosa com ela, mas eu sei quão difícil pode ser, quão doloroso todo esse processo pode ser. E hoje em dia eu valorizo muito o que eu tenho. O que eu senti, sabe, Aline, que eu tinha psiquiatra, psicólogo, rede de apoio, mas mesmo assim me sentia muito sozinha. Eu tinha dificuldade de falar para as pessoas. Então eu fiquei pensando, se eu passei por tudo isso, deve ter algum significado. Se as pessoas não têm, tem pessoas que não têm metade do que eu tinha e passam por essas dificuldades, as mães solo, as pessoas que não têm
como consultar com o psiquiatra, as pessoas que vivem remotamente em região de muito difícil acesso à assistência pública, né? Então, a partir disso, nasceu meu propósito de ajudar outras mães para prevenir e conscientizar sobre saúde mental materna. Então, isso é um pouquinho da minha história. Que bom que existem seres iluminados, né, Cris, como você, porque o que a gente sabe no Brasil, né, a gente tem uma escassez perante o número da população de psiquiatras, tá? Já pensando em psiquiatras no total. Psiquiatras bons, aptos, né? Principalmente numa especificidade que é o transtorno bipolar, né, a gente reduz esse número. E acaba que a grande parte da população, para se ter, no plano de saúde, quem tem plano, que já é uma população privilegiada, já são 2 meses, às vezes 3 meses para um agendamento com o psiquiatra da rede, do plano. No SUS, tem regiões que são mais privilegiadas, que a gente tem. Eu sou a maior defensora do SUS e entendo que tem milhões de falhas, né? Mas a gente tem uma atenção básica, que não em todas as regiões, mas uma boa parte do Brasil, a gente tem uma certa assistência adequada, principalmente preventiva, mas quando se trata de diagnósticos complexos, que você precisa ter, não só psiquiatra, terapia, rede de apoio, uma imensidade de ferramentas para dar suporte para os pacientes e para os familiares, né? Principalmente a mãe, nessa fase tão de vulnerabilidade, que é se dedicar, sem nenhum diagnóstico, já se dedicar inteiramente a cuidar de uma criança, né? E ser ali a ponte do alimento, é uma responsabilidade, um cansaço muito grande. Então, quando você falou, né, contou sua história da importância de levar essa informação, acho que o primeiro ponto, muitas mães chegam até você em busca de respostas, porque não conseguiram ainda diagnóstico, assim como chegam para o bem-estar. Muitas mães querem um caminho de onde elas buscam profissionais capacitadas para que elas possam ter um diagnóstico adequado. No transtorno bipolar, como você comentou, se chega ao diagnóstico, e em média acho que são 12 anos, né, para se chegar 10 a 12 anos, né? Então, esses pacientes passam por diversos episódios. Me confirma se é isso, mas em geral eu acredito que a paciente sente mais quando está na depressão, não na mania, né? Embora haja prejuízo dos dois polos, mas daí acaba que tem, imagino, um super diagnóstico de depressão, tratamento com antidepressivo e não com os estabilizadores de humor, que seria aí o que você falou ideal. E aí fica-se nesse ciclo de não estabilizar, né? De não chegar a um correto diagnóstico e tratamento, como foi o seu caso. Na sua experiência, sendo você que teve várias vezes diagnóstico de depressão, tratou, uma mulher que está nos ouvindo, que talvez tenha essa questão da depressão recorrente, que não, né, que tem buscado tratamento, mas tem algum ponto, Cris, que dá para compartilhar no sentido de, olha, acenda um alerta que talvez não seja só depressão, sim. Existe isso? Você consegue falar sobre isso? Sim, claro. Porque quando a gente olha depressão e transtorno bipolar, as pessoas perguntam, mas a depressão é diferente? A depressão que a gente chamaria unipolar, que é o transtorno depressivo maior, da depressão bipolar, que faz parte do transtorno bipolar? Não. Assim, os sintomas na depressão são exatamente os mesmos. Então, o que é importante quando a gente pensa na saúde, quando a gente começar a cair na doença, como você falou, quando que eu começo a me ligar que alguma coisa tá errada. A gente precisa falar de sintomas. E sintomas podem ser sentimentos, pensamentos, emoções, comportamentos. Então, você observa isso e você observa qual tipo de sintoma, a quantidade, a juxtaposição. Então, se tem vários sintomas
se juntando e, sobretudo, se eles trazem prejuízos. Então, por exemplo, quando a gente fala de depressão, é mais conhecido, né, Aline? As pessoas sabem que é um humor deprimido, uma falta grande de energia, pensamentos de autoestima muito para baixo, dificuldade de realização das tarefas, dificuldade de concentração, tem pessoas que têm o choro muito fácil, muita sensibilidade, essa questão de lentificação do pensamento e da fala, por exemplo, até uma lentificação psicomotora, então, nos próprios fisicamente a pessoa se apresenta assim mais lenta. Agora, o que vai diferenciar a depressão do transtorno bipolar é outro polo. Na bipolaridade, o que acontece? A pessoa, além da depressão, ela tem outras fases que a gente chama de mania ou hipomania, quando é um pouquinho mais leve. Então, o que seria a mania? O que a gente tem que ficar atento? É o contrário da depressão. Então, é uma aceleração muito grande. Então, é um humor que é muito expansivo, humor muito inflado, eufórico, a gente fala muito da euforia, mas ele pode ser também muito irritável. Isso poucas pessoas sabem. Então, as pessoas imaginam que na mania é só essa questão de grandiosidade, mas pode ser também uma irritabilidade muito grande. Então, ao contrário da depressão, a pessoa tem uma energia muito grande. Ela sente uma necessidade reduzida de sono, muito diferente da depressão, onde geralmente tem ou hipersonia, que é quando a pessoa dorme muitas horas ou algumas vezes insônia. Na mania, ela sente uma redução da necessidade de sono, ou seja, ela dorme menos e está bem com isso. Na insônia, não, você dorme menos e acorda mal, certo? Então, na mania tem uma grande aceleração psicomotora. Então, as pessoas relatam, por exemplo, que a cabeça está a mil, os pensamentos não param, a pessoa não consegue ficar quieta. Ela tem uma urgência por falar, ela fala mais rápido, ela fala mais, ela tem essa dificuldade até de se fazer entender pelas pessoas ao redor. E muitas vezes as pessoas não se queixam por quê? O metabolismo está todo acelerado, os pensamentos estão acelerados, então a sensação é de grandiosidade, que eu consigo fazer tudo, eu ser melhor do que todas as pessoas. O problema é que as pessoas se colocam em algumas situações de risco. Então, por exemplo, pode haver compulsão por compras, sexo, álcool, drogas, e aí trazem prejuízos para a vida da pessoa. A diferença entre mania e hipomania é que na hipomania ela tem esses mesmos sintomas, mas um pouquinho mais leves. Então, não traz tanto prejuízo na sua vida. Então, por exemplo, uma pessoa que está em mania, alguém que não conhece essa pessoa vai reparar que tem alguma coisa estranha. Está muito grandiosa, está muito expansiva, está tudo demais. Agora, se a pessoa está em hipomania, quem não te conhece vai só falar, essa pessoa tá muito alegre, está muito aberta, está muito falante, mas tudo bem. Não, a pessoa que te conhece bem vai olhar e vai falar, você está acelerada, demais. Então, para você ter a noção, muitas vezes eu não conseguia reparar que eu estava entrando em hipomania. Quem reparava? Meu marido. Cris, você está dormindo menos, você está falando que você está muito criativa. Você começa, verdade, você começa a mil uma coisa, você não termina nenhuma, você está muito falante. Aí eu paro, putz, verdade. E o problema não é só a mania, a hipomania sozinha. Claro que ela traz prejuízos, é isso que é complicado. O problema é o que vem depois. Porque depois da mania, da hipomania, vem a recaída, vem a depressão. Então, a importância de tratar é isso, é evitar subir muito, descer muito, procurar se estabilizar, não porque a vida é um mar assim parado, não, na vida você vai ter tristeza, vai ter alegria, o ponto é você conseguir lidar com essas emoções normais. O problema é quando essas emoções ficam muito alteradas, que você tem essa alteração de humor muito grande para cima e para baixo, é que isso te traz prejuízo se você não consegue mais lidar com isso.
Aí que está o sinal de alerta. E você fala um ponto muito importante, assim. A maioria dos diagnósticos de transtorno bipolar demoram 10 a 12 anos entre o início do sintoma e o real diagnóstico. A grande maioria, a maioria esmagadora, esqueci a palavra, Tá ótimo. esmagadoras, realmente começa pelo diagnóstico de depressão, porque é aí que a pessoa se queixa. Ela não está mais funcional. A pessoa, quando está na grandiosidade da mania, ela não se queixa, ela é extremamente produtiva. Produtiva, né? No trabalho, as pessoas amam as pessoas na mania, porque ela produz demais. Ela precisa de menos sono, altas horas de trabalho sem problema, só que o prejuízo vem depois, a depressão que vem depois, né? E um ponto para a gente se alertar é que na depressão ela é 2 a 3 vezes mais presente nas mulheres do que nos homens. E quando a gente fala de transtorno bipolar, o tipo 1 é igual a homem e mulher. Tipo 1 é quem faz mania. O tipo 2, que é quem faz hipomania, e tem muito mais depressão, geralmente, é muito mais presente nas mulheres. Então, as mulheres, elas têm essa tendência a ser mais sensíveis às questões da depressão. Depressão. E Também Cris, passou um comentário aqui da Tati Queiroz. Tati, desculpa, não sei se você está aí nos acompanhando. Né? Ela compartilhou que é mãe, descobriu há um ano, imagino, transtorno bipolar. Estou longe da minha filha. No momento, não estou apta para cuidar dela. Primeiro de tudo, que bom que você está aqui, né? E até muito antes disso, um abraço em você e todo o nosso assim, sentimento de apoio, né? Que a gente imagina o quanto deve ser doloroso, imagina de longe o quanto deve ser doloroso isso. A Cris deve saber muito mais por ter passado por isso. E você, pelo que eu tô percebendo, se você tá aqui, você tá buscando informação, você já deve estar em tratamento, espero que sim. E vai seguindo esse caminho que vai dar tudo certo. A gente tem o exemplo da Cris, né, que passou por isso. Daí conta a Cris também, aproveitando esse gancho, como foi desde estabilizar, né? Você conseguir, você lembra que você compartilhou comigo a importância de um psiquiatra que acertou de fato seu diagnóstico e conseguiu. Como que você se mantém estável? Há quanto tempo? E que situações? Como que você aprendeu? Assim, a gente fala muito no mensário, os inegociáveis. Quando a gente começa a se entender, fazer uma imersão para dentro da gente, o que tira a gente do prumo, assim? O que a gente pode ou não? Por exemplo, eu durmo menos e ok. Agora, o meu marido, se ele passa uma noite dormindo 4 horas por dia, ninguém pode encontrar ele no dia seguinte aqui da casa. Então, assim, ele precisa dormir. Como que é isso, né? Como que você teve essa consciência e como você adere e engaja no tratamento que é tão importante para se manter estável? A questão da estabilidade, para mim, ela foi relativa. Então, ao longo das crises, dos diversos tratamentos, eu tive momentos de estabilidade. Só que eles não duravam muito, porque qualquer gatilho me tirava do sério, assim. Então, é como se eu tivesse uma estabilidade relativa. Hoje, faz mais ou menos 2 anos que realmente estou estável, e aí não tem nada a ver com a estabilidade do passado. Eu posso ter alguns gatilhos, eu consigo lidar com fatores estressores, o que eu não conseguia no passado. Então, a estabilidade, ela passa por 3 pilares. Eu chamei isso, depois de tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi, tudo que eu estudo, eu chamo isso da pizza terapêutica, que é uma maneira integral de se cuidar. O primeiro pedaço é o tratamento medicamentoso. Não adianta achar que a gente vai tratar uma depressão moderada a grave, um transtorno bipolar sem tratamento medicamentoso. Isso não existe. Numa depressão mais leve,
com terapia, com outros métodos, a gente consegue lidar. Uma depressão grave, um transtorno bipolar precisa de remédios. A gente precisa fazer as pazes com os remédios para a gente ter a famosa adesão ao tratamento, que é o quê? Aceitar de tomar os remédios no horário que o psiquiatra pede e não parar quando a gente melhora. Porque você melhora por causa do tratamento. Você para de repente, cai tudo de novo. As pessoas acham que, não, melhorei, então vou parar. Cuidado. Só para com indicação e gradativamente com indicação do seu psiquiatra. No caso do transtorno bipolar, remédios é para a vida toda. Então tem realmente que fazer as pazes com essa visão sobre medicação. Então, esse primeiro pedaço do tratamento medicamentoso é muito importante, a relação de confiança com o psiquiatra. Vai pegar uma primeira opinião, uma segunda, uma terceira, até você se sentir firme com o seu diagnóstico. Você sente que tem alguma coisa errada, procura a ajuda de um especialista. Então, não tem que ter medo, não tem que ter essa questão de, não, mas não achar que eu sou louca. Não, não é isso, é uma questão de saúde pública. Você precisa se cuidar, você precisa se colocar em primeiro plano, mesmo que você tenha filhos para cuidar. Se você não se cuidar, você não vai conseguir cuidar das suas crianças. Então, máscara de oxigênio primeiro na gente, depois nas crianças. Então, esse primeiro pedaço é fundamental. O segundo pedaço da pizza terapêutica é o trabalho psicológico sobre si. Então, psicoterapia ou algum tipo de terapia que você faz para trabalhar sobre si mesmo. Por quê? Tem essa questão da aceitação do diagnóstico. Não é porque o psiquiatra acabou de te falar, você tem transtorno bipolar, que você vai acreditar e vai internalizar isso e vai ficar bem. Não. Aceitação é um processo, como para muitas doenças, as doenças mentais, elas precisam de um processo de adaptação, para você entender, para você reparar como a doença acontece em você, para você falar e reconhecer os seus gatilhos. Então, você acabou de falar isso, por exemplo, do seu marido. A psicoterapia, ela ajuda a você se olhar, se conhecer, o famoso processo de autoconhecimento, e o processo também de autocuidado. Então, quais são os meus fatores estressores? Para mim e para a maioria das pessoas com transtorno bipolar, dormir pouco, põe fogo. Não tem como, é um gatilho. O transtorno bipolar, a pessoa já tem o ritmo de sono-vigia perturbado, assim, bioquímico, é uma questão do cérebro, é uma doença do cérebro. Então, a gente tem que procurar manter um ritmo de sono regular. Se a gente dorme menos, isso pode desencadear uma crise, e aí instantâneo. Então, tem que tomar muito cuidado com a privação de sono. Outro gatilho, para mim, por exemplo, era relacionamentos, problema nos relacionamentos, briga com alguém muito próximo. Para mim, isso era e é ainda um gatilho complicado. Então, tudo isso você pode trabalhar aceitação, reconhecimento dos gatilhos. O que eu faço quando eu estou num período de estresse? Então, por exemplo, no meu caso, eu aprendi a meditação, o mindfulness, que me ajudou muito para reconhecer meus sentimentos negativos, para aceitar as coisas difíceis da vida e para aprender o que está no meu alcance e o que está fora do meu alcance. Porque eu tentava mudar o mundo, só que você precisa aceitar que tem coisas que você não vai conseguir mudar. Então, tudo isso, a terapia me ajudou muito. E o terceiro pedaço da pizza eu chamo de meio ambiente e outros cuidados. Então, além do tratamento com remédio, da psicoterapia, essa questão do meio ambiente de outros cuidados é o quê? É, por exemplo, uma alimentação saudável, fazer exercício, procurar o que te dá prazer, então uma atividade de lazer, para mim, por exemplo, a dança, a pintura em cerâmica, meditação ajuda bastante. Todas as terapias integrativas, por exemplo, né, de acupuntura, reiki, enfim, existe muito terapias integrativas e complementares, né, que a gente chama, e cuidar do meio ambiente. Então, você reparar no seu meio ambiente o que pode
trazer fogo, quais são esses gatilhos e procurar evitar ao máximo. Ou quando acontece um gatilho, procurar manejar as consequências de alguma coisa ruim, por exemplo. Eu vejo muito no seu programa Maitaon, você cuida muito de assim, esse terceiro pilar, que cabe diretamente ao paciente. Por quê? O primeiro pilar, ele depende do psiquiatra. O segundo, ele depende do psicólogo. Mas não é porque é só responsabilidade do psiquiatra, a responsabilidade do psicólogo. Não. Você tem que ter uma posição ativa, você tem que ter responsabilidade no seu tratamento. Então, você vai procurar o psiquiatra, você vai procurar o psicólogo e vai fazer o tratamento e a psicoterapia acontecer. No terceiro pedaço, é só você com você mesmo, de cuidar do seu meio ambiente, cuidar da sua saúde física, da sua saúde emocional, da saúde espiritual, porque, por exemplo, pessoas que têm fé, que seguem alguma religião, que têm fé de maneira geral, a gente sabe que hoje em dia é um fator de proteção contra a depressão, ansiedade e outras doenças mentais. Então, é muito importante você se pôr no lugar de se cuidar. Eu acho que isso você faz bastante, né, Aline, nos seus programas. Agora, viu? É muito legal você ter falado disso. Como, Cris, a gente tem dificuldade, mesmo sabendo que a gente precisa se cuidar, a gente trabalha muito isso no bem-estar. Muitas mães não se cuidam, a maioria, tá? Quando tem um diagnóstico, eu cheguei ao fundo do poço para me pôr na agenda. E hoje eu realmente cuido de mim, mas demorou muito, assim. Era tudo antes, o trabalho, as meninas, a casa, lavar a louça, pôr a roupa, não sei o que, né? Cara, eu ia dormir 1, 2 da manhã. Muitas vezes eu faço isso ainda hoje, mas a mãe tá on, eu brinco, foi muito em causa própria, inclusive, né? Porque como que a gente tem crenças, né? Dentro da gente que nossa mãe, eu brinco assim, a minha mãe é meu anjo da guarda, ela é quase tudo para mim, mas ela não para um segundo. Então eu cresci tendo como referência que eu não posso descansar, que eu tenho que estar produzindo, né? Então, trabalhar isso inconscientemente, que a gente tem direito a parar, a gente tem direito à ociosidade. Tanto é que eu falo para Dil e para Pietra, né? Para minha filha. Agora a mamãe tá relaxando. Eu não quero brincar, eu não quero fazer isso, eu estou relaxando. Tem dia que elas estão no banheiro, eu estou na banheira. Não quero... ela fala, mamãe, estou relaxando agora. E eu quero que elas aprendam, que elas podem, Tá né? Que a certo. gente pode. E aí, o mãe, então, é muito isso. Óbvio, a gente tem no bem-estar as psiquiatras, as psicólogas perinatais, mas tem um fator que a gente trabalha muito, que é o nosso engajamento de cada uma de nós. Olha lá, sem tempo para isso. Muito maravilhosa essa questão. Até se a Mari, nossa psicóloga, estiver aí, que ela tem trabalhado isso com a gente, a gente tem uma dinâmica que a gente fez, né, no início do programa, que é a dos 48 quadrados, né? Que ela coloca lá para a gente pegar de meia em meia hora, a gente preenche um dia. O que você faz? Trabalho fora e cuido da casa dos filhos. É isso. Eu não sei se você tá pretinha bonita de laço de fita. Eu não sei seu nome, você me passa aqui seu nome, só para eu te chamar aqui pelo nome. Mas o que a gente tem observado? Tem algumas formas que, vamos supor, o filho quer atenção e não sobra tempo. A grande maioria das mulheres do bem-estar tem isso. E eu também tenho aqui. Eu tenho muita dificuldade em cuidar de mim. Tipo, fazer uma atividade física sozinha quando as meninas estão aqui. O Amamentar foi um online que inicialmente eu não queria algo online, mas foi a melhor forma que eu encontrei para cuidar de mim em casa quando as meninas estão comigo, né? Estando ou não comigo. É o ideal? É o possível. Tem momentos que eu tô sozinha, que é o melhor dos mundos. Só que aquilo, como que às vezes a gente se pegar o nosso dia e falar assim, quanto tempo eu passei aqui olhando coisas no Instagram? Talvez meia hora. Talvez essa meia hora, ao invés de eu correr pelo Instagram, a gente poderia fazer... Vânia, prazer, Vânia. A gente poderia
Então, ó, eu vou fazer uma atividade aqui de 20 minutos, né? Tem, o que a gente trabalha com os pilares? E aí, Cris, eu não sei se você tem. Você falou do sono, que aquilo tem que ser, principalmente para quem tem um diagnóstico, é inegociável. Tanto é que quando eu fiz a entrevista com o psiquiatra, ele falou muitas vezes a mãe com transtorno bipolar vai receber uma orientação e vai ter que refletir junto com o médico da importância de dormir ao invés de amamentar. Porque para ela, se ela acordar 5 vezes para amamentar à noite, ela vai, 2 dias depois, ter uma crise. E daí ela vai ficar impossibilitada, vai ficar desestabilizada e impossibilitada de cuidar da criança. Então, qual é o peso das escolhas, né? Então, assim, por isso é tão importante o cuidado com o médico, com a psicoterapeuta, o ambiente. Achei ótimo, Cris, isso que você colocou. A atividade física é um tratamento. O meu ex-chefe, que é psiquiatra, ele prescreve 3 vezes caminhada de 40, 50 minutos, como um ponto do tratamento para, acho que para a maior parte dos diagnósticos em saúde mental. Então, assim, eu sei, gente, eu sei, Vânia, e quão difícil é a gente. Tem muita gente que sai para trabalhar, trabalha o dia inteiro fora, chega em casa, tem que fazer janta, tem que arrumar casa, tem que... Mas o que é o pensamento que a gente aos pouquinhos tem que pensar? Se a gente não parar, alguma coisa vai nos parar. Quando eu parei, eu fiquei 2 horas deitada no chão chorando sem parar. 2 horas, eu não conseguia me mexer. A minha filha, com 3 anos na época, veio e falava: mamãe, o que tá acontecendo? Foi muito ruim. E eu falei: quem é culpado? Tem N fatores, a sociedade inteira. Quando alguém tem um burnout, tem a questão do empregador, mas tem a questão de toda uma sociedade que tem a mulher como a única, quase que exclusiva responsável pelo cuidado das crianças. Então, o homem sai para trabalhar 5 dias depois que o bebê nasce. Ou no máximo 20, que é a licença, quando a empresa tem a licença de 20 dias para o pai. Aquela mãe, que pouquíssimas são uma fatia muito pequena da população que vai ter babá, que vai ter... Enfim, a gente está falando de uma classe muito privilegiada que mesmo assim adoece. Mas aquela mãe está sozinha, com casa, comida, tudo para ela. Então eu entendo que é muito difícil, Vânia, muito, mas aí que a gente entra com o papel nosso de aos poucos conscientizar que é uma sociedade inteira que precisa mudar. É o empregador que tem que entender e incentivar o pai, que ele tem que dar o apoio, que ele tem que levar para o médico quando a criança está doente, não só a mãe, porque ela também tem emprego, né? Então, assim, a gente tem o nosso papel de, olha, eu não estou bem, né? O medo de falar que não está bem, ou se eu não... Os inegociáveis no trabalho, por exemplo, eu trabalhava muito até 2 da manhã para poder entregar o que eu não conseguia entregar de dia. Isso é um erro. E por que a gente faz isso? Com medo de entregar menos, né? Então, são N fatores que a gente precisa se atentar e colocar na nossa vida como algo natural. Depois que os filhos chegam, tem que fazer readaptações. E talvez é liberar algumas coisas, tipo, a casa não vai ficar um brinco. Hoje eu vou pedir esfirra. Sei lá, hoje eu vou comer pão com presunto e queijo que eu tô cansada, exausta, tudo bem. Às vezes a gente quer ser perfeito em tudo e uma hora a ponte não aguenta o peso e racha. É exatamente isso quando a gente, né, sem um diagnóstico quer, simplesmente pela exaustão. Por isso que você falou, Cris, tem um diagnóstico, assim, sem pensar, é importantíssimo a cada uma de nós estar em primeiro lugar. Se a gente não se cuidar, a gente vai adoecer e aí que a gente não vai conseguir cuidar. Então, todo mundo sai ganhando se a gente se colocar na agenda. E não assuma que você tem que fazer isso sozinha. Eu sei que muitas não têm rede de apoio, mas daí a importância de entrar em comunidades, estar aqui no grupo com a Cris, né, participar de rodas, às vezes um grupo de amigas que se juntam, faz um rodízio. Hoje, uma fica com as crianças enquanto as outras vão sair para passear ou vão fazer uma atividade física, né? Algumas coisas que a gente precisa mobilizar para conseguir ir construindo essa rede. Alguém colocaram mais aqui. Tati, estou lutando para sair da depressão e ter minha filha de volta e fazer as coisas que vocês estão sem tempo para fazer.
É isso, Tati. Você vai conseguir, tá? E a Vânia colocou trabalho fora e cuido da casa e dos filhos, o filho quer atenção e não sobra tempo para mim. Então, né, óbvio, vou sempre comentar, quem quiser, tiver interesse também de entrar nos nossos grupos, né? De ver muitas mães têm essa mesma realidade, às vezes compartilhando e tentando ver formas diferentes de se conseguir encaixar esse autocuidado no dia, às vezes a gente consegue colocar isso na rotina. Cris, queria que você falasse aqui mais uma coisa específica da perinatalidade. Foi mais difícil, você já tinha o diagnóstico antes, tá? Do transtorno bipolar. Pontos que a gente sabe que naturalmente a gestação principalmente depois que o bebê nasce, trazem, que são difíceis, né? Que são pontos de atenção. Eu já falei aqui da amamentação, o sono que você falou, né? A questão de dormir pouco. O que mais que você diria? Porque o que a gente sabe na psicanálise, né? Que eu gosto muito de estudar, existe aí quando a criança vem, ninguém sabe exatamente o que acontece, mas na maioria das vezes muda-se, né? A mulher passa por uma transformação. Eu tenho uma amiga que ela tinha uma depressão muito forte, recorrente. Ela, depois que teve filho, ela é plena. Sabe assim, uma pessoa plena? Eu achei que ela ia pirar. E ela é a O coisa mais contrário. plena sendo mãe. Era tudo que ela quis e foi um tratamento na vida dela, brinco. Mas na maior parte dos casos é o contrário, né? A gente tem uma experiência muito dolorosa por questões da nossa relação versus realidade. No seu caso, além disso que a gente falou, o que você entende que pode piorar a situação e o que essa mulher que quer ter filho e tem transtorno bipolar tem que se atentar? Tem que ter muito cuidado, porque a gente sabe que nas mulheres em geral, esse período perinatal da gravidez, parto, puerpério, é o período de maior vulnerabilidade para adoecer psiquicamente, tá? Então, eu gosto de falar alguns dados, e aí logo, logo eu respondo a sua pergunta e eu falo mais de mim. Tem alguns dados que mostram que 20% das mulheres adoecem entre a gravidez até um ano após o parto. São dados da Aliança Global para a Saúde Mental Materna. Então, uma a cada 5 mulheres adoece. E 75% não recebem diagnóstico. Se elas não recebem diagnóstico, elas não são tratadas. E o último dado que assim mostra o tamanho do problema é que 70% das mulheres escondem. Então, não só as pessoas não estão preparadas para ouvir essa mulher, como a própria mulher, ela, como foi o meu caso, esconde. Ela tem muita dificuldade de falar. E, de novo, se ela não fala, não é diagnosticada. Se não é diagnosticada, não é tratada, não recebe nenhum tipo de apoio que seja adequado. Então, o que acontece? Que ou a pessoa, por exemplo, já tinha o transtorno bipolar antes, que foi o meu caso, o período da perinatalidade tem que ser olhado muito de perto, tem que fazer um planejamento com psiquiatra, com psicólogo, com sua rede de apoio, porque pode ser necessário uma mudança do seu tratamento. Existe, sim, remédios seguros, é importante falar isso. Cuidado, gente, com os psiquiatras que vocês escutam, que falam para tudo. Vai engravidar para tudo. Não é bem assim. Existe sim remédios seguros, eu volto a repetir. Só que não são sempre os mesmos que são seguros na gravidez e no pós-parto, não são todos que você pode amamentar. Tem a questão da amamentação, como a Aline falou, do período noturno. Quem tem transtorno bipolar tem dificuldade de acordar à noite. Tem remédios até que dão sono, então dificulta você acordar à noite. Então, essa questão do pós-parto tem que ser muito bem discutida. No meu caso, era um desejo amamentar. Era um desejo muito forte. Então, a gente fez um planejamento de tratamento para que eu pudesse engravidar. Troquei de remédios, porque o tipo de remédio que eu tomava não podia, tinha risco de malformação. Troquei para um remédio mais seguro, engravidei. E no pós-parto, no início, eu consegui amamentar.
Só que eu só consegui amamentar 2 meses, porque a crise estava tão forte que eu tive depois que ser internada. E aí parei de amamentar. Então foi um desmame abrupto nesse caso. E depois outro tipo de remédio que eu tomava não dava para voltar a amamentar e já não dava conta também de amamentar a minha filha. Então, é complexo. Porque para várias mulheres, esse é um momento chave onde pode desenvolver o transtorno. Então, no meu caso, eu já tinha o transtorno e piorou na gravidez e no pós-parto. Em vários casos, a depressão pós-parto é fator de risco para transtorno bipolar. O que quer dizer? Uma mulher que tem uma depressão na gravidez e ou só no pós-parto, o psiquiatra tem que investigar se não é transtorno bipolar, tá? Porque tem muitos casos, infelizmente, que o transtorno bipolar se manifesta a partir de uma depressão pós-parto, Então, é complicado mesmo. E acho que a gente vale a pena, Cris, você falar. Não sei se você teve essas experiências, tá? Mas o que, que eu ouço muito as mães que chegam até o Bem-Estar é que elas se sentem seguras de falar: eu não consigo amar meu filho, eu tô arrependida, eu não estou bem, eu não sou capaz de cuidar da minha filha, eu preciso de ajuda. Até ela chegar e falar isso aqui, ela passou por algumas situações que ela foi. Por que você tá assim? Tá tudo. Seu filho tá aqui, tá com saúde, o parto foi ótimo. Por que você tá sentindo isso? Por que Reage. você está reclamando? Por que você tá reclamando? Você não vê a fulana que aconteceu isso, que aconteceu aquilo? Gente, primeira coisa, se alguém ouviu algo assim, eu sinto muito. Errado está quem falou isso, tá? Cada dor é uma dor. Cada pessoa tem um repertório, uma capacidade de lidar com aquilo. A gente nunca compara dores. Eu nunca posso falar, eu não deveria estar sentindo, porque imagina fulana que aconteceu aquilo. Então a gente não compara. Segunda coisa, se você não se sente segura, acolhida para pedir para sua rede de apoio próxima, procure ajuda profissional. Não tenho dinheiro, não tenho como. Busque grupos sérios. A gente tem ONGs, a gente tem um grupo como Mãe-Star, como Mães com Humores. A gente tem instituições que podem orientar. Muitas vezes a gente tem, obviamente, os serviços pagos, mas a gente também tem as orientações que a gente pode passar para o SUS, né, do SUS, de serviços sérios que vão ter atendimentos gratuitos a respeito. O que é muito Os CAPs. importante, os CAPs, né? O Centro de Atenção Psicossocial, que são centros ótimos, né? E focados em saúde mental. Então, o que é importante? Peça ajuda. A quem você se sentir segura. Tá? O quanto antes. Mesmo, será que é? Será que não é? Mas você tá te incomodando? É importante olhar para isso. Porque quanto mais cedo identificar, mais precocemente a gente consegue traçar um plano de tratamento, às vezes só com psicoterapia, sem medicação, não no caso do transtorno bipolar, né? Tô falando de um início de depressão, alguma outra coisa nesse sentido. E, assim, você não está sozinha, tá? Por mais que pareça, Cris, né? Eu tive depressão, você tem transtorno. Quando a gente está no período de depressão, parece que só a gente tem isso, que o Instagram tá lindo, brilhando, né? Tá todo mundo feliz, com todos bem-sucedido, né? A coisa mais maravilhosa do mundo. Primeira coisa que eu falo, faça um follow, para de seguir aquelas pessoas que você olha e fica mal. Não faça uma coisa que te deixe Não pior. faça. Porque não é Instagram de ninguém a realidade, gente. Pode ver, a maioria, a gente até fala uma parte da nossa realidade, mas não é toda também, tá? Então, assim, a primeira coisa, a gente parar de tentar bloquear, tentar fazer coisas que não nos deixam bem e saber que 25% das mulheres vão ter depressão pós-parto, né? A Cris falou até 1 ano, quando vai até 2, a gente tem aí um percentual um pouquinho maior. Então, assim, não é só você a única, você não é fraca, o que é uma dor que é muito difícil de sentir, mas que com um tratamento adequado vai melhorar. Então, acho que
Essa é a mensagem, né? Que a gente, infelizmente, ainda tem preconceito, mas está diminuindo. Principalmente essas campanhas que a gente tem visto do Setembro Amarelo são importantíssimas para a gente sensibilizar a população de que essas pessoas precisam de ajuda, né? Que precisam ser olhadas com cuidado. Não, com certeza. Acho que o que você falou dos grupos de apoio é fundamental reforçar, porque eu vejo muito no grupo da Mais Com More, são justamente mulheres que vêm com diagnóstico de depressão e transtorno bipolar. E quantas vezes elas me falam, nossa, Cris, o que eu falei aqui no grupo, nunca falei para ninguém. Então, assim, elas precisam de um lugar de acolhimento, de um lugar de escuta empática, de um lugar onde elas conseguem se identificar uma com as outras, assim. Tem encontros que são lindos, que a gente chora juntos, que a gente se abraça, assim, por mais que a gente está remotamente, mas dá essa sensação de abraço virtual. Porque as pessoas precisam de um colo, as mulheres precisam desabafar, elas precisam desse lugar seguro sem se sentir julgadas. Sem essas frases prontas que você sentiu de não, dá um tapinha, vai dar tudo bem. Um pouco mais de força de vontade, um pouco mais de coragem que vai dar tudo bem. Não, oi, falta de fé, esse tipo de coisas que a gente ouve que dá vontade de gritar, né? Então, procura nesses lugares. Quem não conhece ainda Mais Com Humores, pode vir, estamos de braços abertos. No link na bio você pode fazer a sua pré-inscrição. Aí você recebe as datas dos próximos encontros, são encontros online gratuitos. Procure rede de apoio, existem associações também que dão bastante apoio para as pessoas com depressão e transtorno bipolar. Eu sempre falo da Abrata, que é a associação mais reconhecida. Existem apoios também de alguns grupos focados mais na gestante, outros nos pós-parto. Então, procure realmente desenvolver essa rede de apoio, que é fundamental. Outra coisa que eu gostaria de reforçar, que a Cris já falou, não parem a medicação. Assim, tenho transtorno bipolar, uso medicação, descobri que estou grávida, para a medicação. Imediatamente você busca um psiquiatra, conversa com o psiquiatra, mas não parem, gente, não parem. Medicação é algo muito sério que precisa, né? Eu já recebi mais no bem-estar com questões assim, que aí o dano, né, para reverter, estabilizar de novo. Então é importante ter esse planejamento. E assim, é muito importante ter fé, independente da religião. Claro, tem já estudos que mostram o quanto que a crença, né, acreditar em alguma coisa, independente do que seja, ela é benéfica para a saúde mental. Mas não acreditem em coisas que falam que não é uma doença, tá? Porque eu já tive Cuidado. questões de pessoas que não estou entrando em nenhum tipo de religião, mas transtorno bipolar é uma doença, é um diagnóstico e precisa de um tratamento. E nesse caso é medicamentoso. Então, quando há promessas que fogem disso, é bem complicado. Então, é importante buscar as melhores referências, né? E não acreditar simplesmente porque alguém deu certo. Às vezes era um outro diagnóstico, era uma outra. Não, porque tem quem chega muito mal ao bem-estar por parar tudo e falar, olha, eu vou ser salva pela minha fé. Não que eu não acredite na fé, e eu tenho muito, mas é muito importante que a fé esteja junto com o tratamento adequado, né? Por isso que existem tantos estudos e tantos profissionais investindo nisso. A fé é um fator de proteção, não é um fator de cura. Exato, exato. Então, é muito importante. E doença da mente, né, que a gente fala, assim como tem um osso, um músculo, temos os neurônios, temos o sistema nervoso central que é passivo de estar adoecido, né? E isso acontece e precisa ser olhado. Gente, desculpa que aqui deu um probleminha, caiu a luz. É um sinal, é hora de dormir já, ó. Não, eu quero ficar mais, gente. Está tão gostoso essa conversa. A gente passaria a noite conversando, né? Tenho certeza disso. Eu falo, olha, eu não tenho
eu tenho um prazer, a gente tem no Mainstar um negócio que a gente é peer support, que é um suporte de pares. Então, quem entra no programa Mãe Tá On, a gente fala que tem um canal, que é pelo WhatsApp, que a gente engaja, comenta, faz pílulas de bem-estar, e a gente tem um canal de pedido de ajuda. E eu faço muito esse papel, né? Eu falo muito com as mães, e a Thais Cagé, que é uma maravilhosa que trabalha com a gente, outro dia falou. É, falou, eu tô preocupada com você, porque você ouve muitas mães em sofrimento. Como que é isso para você? Porque eu tava um dia bem cansada e me dá um prazer em ajudar. Eu sou muito mais ajudada do que eu ajudo. Então, Eu esse concordo. bate-papo é muito rico, assim. Eu falo outras coisas me estressam, mas não é essa eu sinto um prazer imenso. Com É, certeza. E eu sempre saio dos grupos de apoio, por mais que eu seja moderadora, eu saio também muito enriquecida de cada grupo de apoio, porque a gente se reconhece uma nas outras, a gente troca os desafios, mas a gente troca dicas também. Esse abraço virtual que eu falei, a gente sai mais grande, assim, quando a gente consegue ajudar uma às outras. A gente precisa quebrar esse isolamento das mulheres, assim, a gente precisa se dar a mão, e realmente ter esse apoio uma com as outras. total, Cris. E o que eu falo é total em benefício das mulheres, para que nós, mulheres e mães, nós temos o direito de viver as diferentes esferas da vida, né? Não é que depois que vem os filhos a gente tem que anular tudo o resto e só ser mãe. É difícil conciliar. Nem, não dá para ter uma Difícil. balança. Tem hora que tá assim, tem hora que tá assim. Mas é uma busca contínua. Mas o que eu falo, a gente bem, a gente vai interagir melhor com os nossos filhos. A gente vai conseguir cuidar, a gente vai ter momentos de prazer e memórias afetivas que vão ser muito boas para os nossos filhos, né? Para as nossas filhas. Então, a gente se cuidando não é egoísmo, é inclusive muito benéfico para as crianças, né? Com certeza, a gente precisa se cuidar para poder cuidar das nossas crianças de maneira adequada. Exato. Bom, alguém tem alguma pergunta? É um prazer ter vocês aqui. Muito obrigada a quem compartilhou as histórias, né? Estamos aqui torcendo, sendo apoio também, online, à distância, mas contem com a gente, né, Cris? Nós estamos sempre à disposição. E, então, quem não conhecia Almas com Mores, por favor, seguem por aqui. Vocês vão ver conteúdos, mandem suas perguntas, sempre um prazer poder responder e ajudar. Quem não conhecia o grupo de apoio e se encontra nessa questão da maternidade junto com depressão, transtorno bipolar, por favor, venha conhecer melhor nosso grupo, você será muito bem acolhida. E isso sempre à disposição. Aline, foi um prazer essa live. Eu queria ainda continuar a noite toda a falar com você. Eu falei que você E, vai. enfim, Agora não desgrudo mais. É assim, ó, a Mari tá aqui, tem um monte de parceiras nossas do Bem-Estar. A gente está criando uma comunidade muito maravilhosa de pessoas com um propósito, né? Que gostam, que têm prazer em contribuir e se especializar e trabalhar e aprimorar para poder ajudar outras mães, né? Outras mulheres. Então eu falo que a gente não desgruda mais, Cris, agora, porque que amor bom. é a primeira Vamos via. ficar grudadinha. E muito prazer, foi ótimo. Obrigada pelo seu tempo, o tempo de todo mundo aqui. O Amãe Tá On, que a Cris comentou, a gente está com as inscrições abertas para a segunda edição. É um programa de 3 meses, muito legal, que tem fisioterapia pélvica, yoga, mindfulness, pilates, treino funcional, grupo com a psicóloga. Esqueci algum? Acho que e tem o peer support, que é esse apoio que a gente tem, além do grupo, né, no WhatsApp com outras mães e o suporte que as nossas profissionais dão. Então, é um programa bem completo que a gente, uma ajuda a outra, eu falo que mudou muito minha vida e de cuidar de mim depois que eu entrei para o Amamental, mas uma ajudando a outra a se colocar na agenda. Quando não dá, ser gentil, não é? Estar também, né? A gente vai, não dá, não deu, e a gente partir para o dia seguinte, mas com foco aí em se cuidar. Então vai ser um Um prazer também pouquinho ter de vocês cada lá. vez.
Exatamente, um dia de cada vez. Um beijo enorme, boa noite, bom descanso. E a Um live vai ficar beijo. gravada. Quem quiser compartilhar, assistir de novo, vai ficar no perfil aqui do Bem-Estar. Com certeza. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada para quem participou ao vivo, obrigada para quem vai nos assistir depois. Estaremos à disposição também se surgirem mais dúvidas depois de quem assistir a live. Cris, beijo. Obrigada demais. Beijo para Até. todas. Tchau, gente. Tchau.